Hoje faremos algumas revelações profundas sobre o conceito das manifestações de Deus e a divindade de Yeshua, chamada de Elohut do Mashiach no segmento judaico Netzarim. Por isso, se prepare para o que iremos revelar, pois a partir de agora, muitos dos que são contra essa visão, alegando que ela é de origem pagã, irá se surpreender. É de conhecimento que boa parte do segmento cristão adota uma visão de que o Messias, chamado de Jesus no cristianismo, não é um mero mortal como pavimenta a tradição ortodoxa judaica atualmente. Logo, essa questão é tema de muitos debates e desavença entre os movimentos judaicos de linha Netzarim, messiânica e ortodoxa. Mas será que sempre foi assim? Eu sou o Moré Flávio Teres e te convido a ficar até o final deste vídeo, pois o que iremos falar aqui irá por fim às acusações de que uma ideia de Pai, Filho e Espírito Santo é uma visão cristã, dado que o cristianismo chama essa abordagem de trindade. No cristianismo, o termo mistério da Santíssima Trindade foi cunhado por Agostinho, um dos pais da igreja, dado a complexidade do assunto e a impossibilidade que eles tinham de compreender, na época, essa revelação. No entanto, é uma prática muito comum no cristianismo adaptar conceitos e visões judaicas e cunhar expressões para ela, uma vez que eles não compreendem o assunto judaicamente. Mas será que a ideia de uma revelação triuna é a mesma coisa? Teria o judaísmo antigo uma visão triuna da revelação do Criador? Para responder a essa pergunta, gostaria de citar um livro escrito em 2012 pelo estudioso judeu ortodoxo chamado Daniel Boyarin. O livro escrito chama-se Os Evangelhos Judaicos, a História do Cristo Judeu. Este livro faz uma abordagem não hostil a Yeshua e seus seguidores judeus originais. Daniel Boyarin não é apenas um notável historiador da religião. Ele também foi chamado de um dos 2 ou 3 maiores estudiosos rabínicos do mundo. Ele possui dupla cidadania, uma sendo dos Estados Unidos e a outra de Israel. Formado como estudioso talmúdico em 1990, foi nomeado professor de cultura talmúdica, Departamento de Estudos e Retórica do Oriente Próximo, Universidade da Califórnia, cargo que ainda ocupava até 2012. Boyarin abre seu livro com algumas palavras muito interessantes e que não pode passar desapercebido pelos que querem de fato saber o que o judaísmo antigo ensinava acerca da verdadeira identidade do Messias. Ele diz: se há uma coisa que os cristãos sabem sobre a sua religião é que não é o judaísmo, e se há uma coisa que os judeus sabem sobre a sua fé é que não é o cristianismo. Se há uma coisa que ambos os grupos sabem sobre este duplo não, é que os cristãos acreditam na Trindade e na encarnação de Cristo, palavra grega para Messias, e que os judeus não, que os judeus se mantêm kosher e os cristãos não. Se ao menos as coisas fossem assim tão simples, neste livro vou contar uma história muito diferente, a história de uma época em que os judeus e cristãos estavam muito mais misturados uns com os outros do que são agora, quando havia muitos judeus que acreditavam em algo bastante parecido com o Pai e o Filho, e até mesmo em algo como a encarnação do Filho no Messias. E quando os seguidores de Jesus se mantiveram kosher como judeus, e consequentemente numa época em que a diferença entre o judaísmo e o cristianismo simplesmente não existia, como acontece agora. Embora agora quase todos, cristãos e não cristãos, estejam suficientemente satisfeitos em referir-se a Jesus, o humano, como judeus, quero dar um passo além disso. Desejo que vejamos que também Cristo, o Messias divino, é judeu. A cristologia, ou as primeiras ideias sobre Cristo, é também um discurso judaico, e não é, até muito mais tarde, um discurso anti-judaico. Muitos israelitas na época de Jesus esperavam um Messias que seria divino e viria à terra na forma de um ser humano. Assim, os pensamentos básicos subjacentes a partir dos quais tanto a Trindade quanto a encarnação cresceram estão presentes no mesmo mundo em que Yeshua nasceu e no qual ele foi mencionado pela primeira vez no Evangelho de Mar e João. Daniel Boyarin, A História do Cristo Judeu, em 2012,
2012, página 1, 5 e 6. É claro que acredito que Boyarin usa o termo aqui no livro cristão de forma muito vaga. Aqui os seguidores originais de Yeshua se identificaram como judeus e não como cristãos. O interessante é que neste material temos um estudioso judeu ortodoxo, tão importante, admitindo que não apenas os seguidores originais de Yeshua comiam kosher e observavam a Torá, mas que a doutrina da deidade do Messias em si era de origem judaica. Foi sustentada pelos seguidores judeus originais de Yeshua desde o início e foi rejeitada pelo judaísmo rabínico desde então. Observem que Daniel Boyarin admite que os primeiros discípulos de Yeshua, não judeus, praticavam o judaísmo de tal forma que nenhuma diferença entre eles havia. Isso também é corroborado pelo historiador Eusébio de Cesareia. O mais interessante é que Boyarin admite que eles não só comiam kosher, ou seja, eles não só se alimentavam de comida judaica dentro dos termos e dos padrões da lei judaica, mas que o próprio judeu, ou que os próprios judeus tinham uma expectativa na vinda do Messias com características sobre-humanas, como narra o Evangelho acerca de Yeshua. O rabino nazareno James Flynn diz que o rabino Moyal, seu mentor, o ensinou sobre essas três primeiras letras da Torá, a letra Bet, Resh e Aleph, que formam a palavra ele criou. Ele diz, com base no ensino do rabino Moyal, que essas três letras também são as mesmas três letras da segunda palavra da Torá, que significa criado. Essas mesmas três letras também formam a palavra hebraica para criador. Ele também me mostrou que essas são as letras iniciais da palavra Ben, filho, Rua, espírito e Abba, pai. Isso ele falando acerca do seu mentor, nos mostrando que o criador é o Ben, Rua e o Abba, os três pilares da divindade, e que esta é a razão pela qual o hebraico de Eclesiastes 12:1 lê literalmente: lembre-se agora de seus criadores no dia da tua mocidade. Embora a maioria dos textos traduza como criador, aqui no singular, mas na verdade temos ali a forma plural para criadores. Isso não significa necessariamente que haja uma trindade nos termos ensinados no cristianismo, pois, como veremos em vídeos posteriores, o cristianismo se apropriou de uma ideia que eles não compreendiam muito bem e atribuiu a essas manifestações o seu próprio significado. No entanto, fica evidente de que as alegações de que a ideia do Messias divinizado não é algo antijudaico como muitos afirmam. Nos próximos vídeos abordaremos mais sobre o assunto. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar os vídeos do canal Or HaTorah.